Em meio a essa guerra entre Israel e o grupo islâmico terrorista Hamas, nós estamos vendo de tudo. Estamos vendo a hipocrisia de alguns países como Rússia, que está preocupado com os inocentes palestinos, mas está atacando os inocentes lá da Ucrânia. Nós estamos vendo o Brasil querendo acabar com a violência lá de Israel contra os palestinos, mas não consegue acabar com a violência do seu próprio país. Não consegue acabar com a violência lá no Rio de Janeiro. Não consegue acabar com a Cracolândia lá em São Paulo. As autoridades do Brasil não conseguem dar conta do estado da Bahia, que está um terror. E como pode eles ter essa cara de pau de querer mediar uma paz entre o Oriente Médio? Uma guerra tão antiga, uma guerra que nós sabemos que não vai acabar tão cedo enquanto Jesus não vier. E nós estamos vendo também pessoas que criticam Israel, pessoas que têm ódio de judeus. Nós estamos vendo pessoas falsas, fingidas, dizendo que o grupo Hamas não é terrorista, que está preocupado com o Estado palestino. Mentira. Eles estão preocupados com cada um de seus interesses. Mas uma coisa que eu tenho observado e que a Bíblia nos mostra, que eles esqueceram tanto os judeus como os cristãos. Eu procurei nas redes sociais os rabinos, mensagens de rabinos, mensagens de cristão, de judeus messiânicos, mensagens de qualquer um das autoridades de Israel. Eu procurei alguém que estivesse intercedendo, que estivesse pedindo para Deus para intervir nesta guerra e não vi ninguém. Sempre eu vejo um discurso de ódio tanto de Israel para com o grupo Hamas, como também os palestinos contra Israel. Mas eu não vejo nenhum pedindo, intercedendo como os antigos faziam, como os reis faziam. Antes de entrar para uma guerra, o rei Davi, por exemplo, sempre pedia a orientação de Deus. Eu estou vendo o primeiro-ministro de Israel dizendo que vai invadir, que vai acabar com o Hamas, que vai destruir, mas eu não vejo pedindo uma bênção, pedindo à população de Israel para confiar em Deus. Eu não vejo ninguém pedindo para rasgar suas vestes, entrar em jejum, não vejo. E a gente vê lá em Ezequiel 22 e o versículo 30, diz assim, ó. Deus diz: e eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ninguém está intercedendo. Até mesmo a igreja, nós estamos de fora. Essa guerra é Israel, é de Israel. A igreja tem que estar intercedendo, mas está fora. Os judeus precisam se levantar em intercessão e clamar a misericórdia do Senhor. Lá em Êxodo 17,
E fala que o versículo, a partir do 8, fala que a Amaleque pelejou contra o povo de Deus, o povo de Israel, enquanto ele estava no deserto, na travessia, né, indo para a terra prometida. E quando Moisés subiu ao monte para orar e interceder por o povo, enquanto Josué batalhava contra a Amaleque e o seu povo. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas aos céus, clamando, intercedendo, o povo de Israel vencia aquela guerra. Mas quando Moisés cansava o braço e abaixava as mãos, o Amaleque e o seu povo prevalecia, estava vencendo. Então, o que eu aprendo aqui é que está precisando de um intercessor, está precisando de alguém dentro de Israel, uma autoridade, um rabino, alguém dentro deles reconheceu o seu pecado como Daniel fez em Daniel 9, e intercedeu, orou por aquele povo, reconheceu o seu erro, como Esdras, que Esdras 9 fala que ele rasgou as suas vestes quando ele percebeu o pecado de Jerusalém, do povo que estava indo contra o que estava escrito, o que Moisés tinha passado para o seu povo, o povo de Israel. Então ele rasgou as suas vestes no meio da praça e começou a chorar. A gente vê também Ezequiel intercedendo pelo povo, Ezequiel 9, intercedendo por o povo de Jerusalém, pelo povo de Israel. E Deus dando vitória. Quando a gente reconhece, quando a gente reconhece que não é nada, que precisamos de Deus, que não é com ajuda. Quando Israel reconhecer que não é os Estados Unidos que vai salvar eles, não é o Egito, não é a Turquia, não é nenhum desses países. É unicamente Deus. Quando eles reconhecer os seus erros e clamar por misericórdia, sabemos que essas coisas têm que acontecer, né? Que o Messias vai aparecer, vai voltar, Jesus vai voltar. E também o anticristo precisa ter esse cenário de guerra, de destruição para aparecer, para que ele chegue com a solução e todos vejam ele como o Messias esperado. Mas que possamos clamar para que Israel abra seus olhos, que eles reconheçam o seu erro, que eles reconheçam que aquele Jesus que eles rejeitaram é o Messias, e que eles possam voltar a ser o povo de Deus, e Deus possa voltar a ser o Deus de Israel, que vence todas as guerras, e que o povo palestino tenha paz também, que o povo inocente, as crianças tenham uma vida, que não venha pagar pelos erros dos seus pais, que não venha pagar pelas consequências, né, sofrer as consequências dessa guerra, desse erro, e que Jesus tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus desperte e que a igreja também desperte, porque Paulo fala lá em Romanos 11, a partir do versículo 21, se eu não me engano, ele fala que se Deus não poupou nem Israel, que é os ramos naturais, nós fomos enxertados
na oliveira. Nós era jambuzeiro bravo, não dava fruto, não servia para nada. E fomos enxertados na boa oliveira. E Paulo fala, se a boa oliveira, sendo Israel, né, o Cristo, né, os judeus, a linhagem dos judeus, se Israel, que é a árvore natural, foi cortada, imagine nós que somos enxertados. Então que nós possamos ver o exemplo de Israel e não cair no mesmo erro, que possamos continuar olhando para Cristo, não negar Ele, que possamos servir a Deus e olhar para os mandamentos. Israel não olhou para os mandamentos que Deus tinha entregado através do seu servo Moisés. E nós temos 2 mandamentos que Jesus nos entregou: amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, estaremos, cumprindo com toda a lei. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, a igreja, e que Deus tenha misericórdia de Israel e de toda a humanidade, porque Deus, Ele deu o seu Filho para morrer por todos e não tem prazer na morte do ímpio. Amém? Que Deus abençoe e que possamos refletir.